Olá! O egoísmo é a maior chaga da humanidade. Ele está presente em mim, ele está presente em você. Às vezes é difícil enxergá-lo, é difícil aceitá-lo, mas somente quando nós admitimos algo ruim em nós é que nós conseguimos nos melhorar. Essa palestra sobre o enfoque espírita foi preparada com muito carinho e eu espero que ela traga importantes reflexões sobre esse tema, o egoísmo. Boa noite. Que Jesus abençoe cada um de nós e abençoe os nossos propósitos de aprendizado, de crescimento. O filósofo alemão Nietzsche, ele tem uma frase onde ele diz, abre aspas, jamais alguém fez algo totalmente para os outros. Todo amor é amor próprio. Pense naqueles que vocês amam. Cave profundamente e verá que não os ama. Ama as sensações agradáveis que esse amor causa em você. Ama o desejo e não o desejado. Fecha aspas. Essa, com certeza, é uma frase polêmica. Mas, vamos pensar um pouquinho. Todos nós já passamos pelo estágio evolutivo chamado primitivo, onde a única lei era a força bruta para a sobrevivência. E, portanto, o egoísmo nos dominava. E hoje nós estamos passando pelo estágio evolutivo de expiações e provas, onde a nossa inteligência evoluiu, mas, assim como na época primitiva não havia nenhum senso moral, hoje o nosso senso moral ainda tem muito a evoluir. Então, em certos casos, nós podemos até dizer que essa frase de Nietzsche, de que não amamos aqueles que nos cercam, e sim as sensações agradáveis que esse amor produz em nós podemos dizer que é verdadeira. Por quê? Porque nós ainda somos criaturas extremamente egoístas, uma herança da nossa antiga animalidade, de todas as nossas experiências passadas e também devido à influência desse mundo material que nós vivemos. Mas Jesus, ele veio justamente para nos ensinar a amar. E ele veio para nos ensinar o caminho para nós nos livrarmos do egoísmo. E em Mateus, no capítulo 7, versículo 12, Jesus disse assim: e assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós também a eles, pois esta é a lei e os profetas. Então, se nós utilizássemos esse crivo para tudo aquilo que nós fazemos, o que eu faço, eu gostaria que me fizessem? Talvez, pensando assim, nós deixássemos de fazer muitas coisas. E o contrário é verdadeiro também. O que eu não faço, eu gostaria que também não me fizessem. Talvez aí nós começaríamos a fazer muitas coisas também, não é? Uma pessoa altruísta é uma pessoa que tem amor ao próximo. Ela sente a dor e as necessidades do seu próximo e por isso ela ajuda. Ela é uma pessoa que
faz as coisas pelo próximo sem cobrar nada, sem querer nada em troca. Ela ouve o próximo por compaixão. Exatamente o contrário de uma pessoa egoísta. Uma pessoa egoísta, ela tem uma tendência a pensar muito em si mesma, a pensar somente nas suas opiniões, nos seus interesses e nas suas necessidades, em detrimento das opiniões, dos interesses e das necessidades do outro. Então, uma pessoa egoísta, se está no trânsito e alguém passa com o carro na sua frente ou demora para sair no sinal com o carro, dá uma fechada, uma pessoa egoísta, ela se irrita, ela fica impaciente, ela xinga. Uma pessoa egoísta, quando está no supermercado, passando com as suas compras no caixa, ela pode demorar o tempo que ela precisar para passar com as suas compras, ela pode resolver qualquer problema que surgir ali naquele momento, sem pressa, Mas se essa pessoa está na fila, ela também fica impaciente, ela se irrita, ela realmente fica agitada. Se uma pessoa egoísta está no trabalho, provavelmente ela não vai querer ajudar o outro que está entrando naquele trabalho ou que está precisando de um esclarecimento. Uma pessoa egoísta, ela esconde informações. Uma pessoa egoísta, na hora que vai comer, ela pega a quantidade de comida que ela tem vontade, sem se importar, sem se preocupar, na verdade, se aquela comida vai dar para todo mundo. E se tem um último pedaço de bolo na geladeira e ela está com vontade, ela vai lá e come. Sem dor na consciência, de nem imaginar se alguém que vai chegar um pouquinho mais tarde vai querer comer aquele pedacinho de bolo. Não pense em dividir, não é assim? Uma pessoa egoísta, ela ouve música alto. Ela não se importa se o seu familiar ou se o seu vizinho está a fim de ouvir a música, se gosta daquela música, ou se está passando por um momento difícil da sua vida, de tristeza, ou se está com uma dor de cabeça, não é? E quando alguém muito querido desencarna, o egoísta, ele acaba se revoltando. Será que ele chora, que ele sofre por aquela pessoa que partiu, ou porque o que será de mim sem aquela pessoa? Não estamos dizendo aqui que não iremos chorar, que não iremos sofrer. Com certeza, uma perda de um ente querido, de alguém querido, é algo muito sofrido. Mas esse nosso sofrimento, ele não pode se transformar num desespero, num desequilíbrio, porque esse desespero, esse desequilíbrio vai chegar até aquele ser amado. E aquele ser amado, ele precisa seguir em frente, assim como nós. A pessoa egoísta, ela mata. A pessoa egoísta se suicida em nome do amor. E quando alguém, assim, que a gente gosta muito, quer mudar para um outro estado, ou mesmo para um outro país, claro que a gente não quer que essa pessoa vá, porque a gente vai sentir a ausência da presença física dessa pessoa. Mas isso, meus irmãos, também é uma forma de egoísmo. E quantas dessas atitudes que nós temos que a gente nem imaginava que pudesse ser egoísmo. E quantas atitudes todos nós temos no nosso dia a dia que realmente a gente não imagina que seja em nome do egoísmo.
No Livro dos Espíritos, na questão 913, os Espíritos nos trazem algumas informações sobre o egoísmo. Eles dizem assim, que dentre todos os vícios, o egoísmo é o mais radical, porque dele deriva todo o mal. O egoísmo é incompatível com o amor, com a justiça e com a caridade. O egoísmo neutraliza todas as qualidades. E se estudarmos todos os vícios, veremos que no fundo de todos há egoísmo. E realmente o egoísmo, ele usa várias máscaras. Com esses exemplos que nós demos, nós pudemos ver que a pessoa egoísta, ela se torna uma pessoa irritada, uma pessoa agressiva, uma pessoa ambiciosa, invejosa, ciumenta, avarenta e tantos outros defeitos, tantos outros vícios em função do nosso egoísmo. E todos esses exemplos, com todos esses exemplos que nós demos, nós podemos perceber que o egoísta, ele realmente se preocupa muito com si mesmo. Ele está, assim, sempre em busca do seu próprio bem-estar, à custa do bem-estar do outro, do seu próximo. E Emmanuel, que era o mentor espiritual de Chico Xavier, no livro Palavras de Vida Eterna, no capítulo 32, que chama O Amor Tudo Sofre, ele nos diz o seguinte: o amor, longe disso, ou seja, longe do egoísmo, ele sabe rejubilar-se com a alegria do outro, dos corações amados. Ele abraça o sacrifício próprio em favor da felicidade da criatura a quem ama. Então, aquele que ama verdadeiramente, ele fica feliz com a felicidade do outro, com a alegria do outro. Ele fica feliz quando o outro realiza um sonho, como, por exemplo, um casamento, ou a compra de uma casa, a reforma de uma casa, uma viagem, mesmo que seja para aquele lugar que a gente sempre sonhou ir, e ele que vai, mas a gente fica feliz por ele. Então, o amor se rejubila com a felicidade do outro. E aquele que ama, ele, consequentemente, ele não é egoísta. E o egoísta, ele acaba se afastando do seu próximo. Às vezes, fisicamente, quando isso é possível, nem sempre a gente consegue se afastar, mas principalmente a gente se afasta emocionalmente. Então, a gente acaba não sentindo empatia pelo outro. A gente não se coloca no lugar do outro, o que impede que a gente seja caridoso com o nosso próximo. Não essa caridade material, não só essa caridade material, que é importante também, mas aquela caridade que é falada no Livro dos Espíritos, que a gente conhece como BIP, benevolência, indulgência e perdão. Então, o egoísta, ele não consegue praticar esse tipo de caridade, porque ele pensa somente em si. E Emmanuel, num outro livro chamado Fonte Viva, na lição 38, ele diz assim, o nome da lição é Se Soubéssemos. Se o egoísta contemplasse a solidão infernal que o aguarda, ele nunca se apartaria da prática incansável da fraternidade e da cooperação.
Porque da mesma forma que o egoísmo é a fonte de todos os males, a caridade, ela é a fonte de todas as virtudes. Nós não dissemos que quando somos egoístas nos tornamos ciumentos, ambiciosos, avarentos, enfim, então é a fonte de todos os males. E a caridade, quando a gente começa a praticar a caridade, a gente começa a ser gentil, amável e uma porção de outras virtudes vão surgindo dentro de nós. Então, meus irmãos, se nós realmente queremos ser felizes nessa vida e nas próximas também, nós temos que lutar com todas as nossas garras, com todas as nossas forças e com toda a nossa coragem, fazer todo o nosso esforço para nos libertar do egoísmo. Essa fonte de todo o mal, o egoísmo, ele causa muita dor, muita tristeza, muito sofrimento nas pessoas. Então, a gente tem que ser, assim, corajoso. Por que corajoso, né? Para enxergar que nós somos egoístas. Isso dói. Isso é difícil, olhar para dentro de nós e perceber o quanto nós somos egoístas não é fácil. E é por isso que nós precisamos de coragem para enfrentar nós mesmos nessa batalha tão importante para a nossa felicidade atual e futura. É difícil, não é fácil, mas a boa notícia é que os Espíritos nos dizem, na questão 915 do Livro dos Espíritos, que muitas pessoas já conseguiram se livrar do egoísmo. Nós só não percebemos porque aquele que não é egoísta não faz alarde. Então, é possível. E isso me fez lembrar uma história que eu ouvi assim há muitos anos atrás, mas faz muitos anos mesmo, e me marcou muito, que era um brasileiro que ele estava morando na Europa e ele costumava pegar carona com um suíço para o trabalho, né? E esse suíço, ele tinha o hábito de chegar cedo no trabalho. E a hora que ele chegava, o estacionamento estava vazio. Só que ele ia com o carro lá no fundo do estacionamento, bem longe da entrada. E ele fez isso uma vez, o brasileiro ali de carona, fez isso outra vez, e todos os dias ele fazia aquilo e o brasileiro ficou curioso, né? Porque ele não parava na porta, estava cheio de vaga, né? E ele acabou perguntando para o suíço por que ele fazia isso. E ele falou, olha, eu chego cedo, então eu paro lá no fundo para deixar as vagas próximas da entrada do trabalho para quem chegar em cima da hora ou mesmo atrasado. Então, isso, meus irmãos, é compaixão, isso é empatia e isso é altruísmo. Então, se tantas pessoas conseguiram se livrar desse mal tão terrível que é o egoísmo, porque nós não haveremos de conseguir, não é mesmo? E o que nós precisamos fazer para nos livrar desse grande mal? Nós precisamos nos instruir. Não aquela educação formal, né? Educação intelectual, essa que não só, né? Essa é importante também, mas essa que nós aprendemos na escola, né? Mas a educação moral, aquela que forma o caráter, aquela que incute hábitos, aqueles hábitos que nós deveríamos aprender desde pequenininhos, de compartilhar as nossas coisas, os nossos brinquedos com as outras crianças, de não torturar, não judiar dos bichinhos, de respeitar todos os seres vivos, né? De não mentir,
né? Que os próprios pais às vezes nos ensinam, tocam a campainha e eles falam, olha, atende e fala que eu não estou em casa. Então, essas coisas que a gente deveria aprender desde pequenininho. Então, essa é a educação moral. E, além da educação moral, nos instruir sobre as coisas espirituais. Porque, à medida que nós nos instruímos sobre as coisas espirituais, nós vamos dando menos valor, vamos dizer assim, às coisas materiais. A gente passa a dar valor a outras coisas. Isso vai fazendo com que a gente tenha mais compaixão pelo nosso próximo, mais sentimento de caridade, de amor, de fraternidade. Agora, eu gostaria de trazer aqui um ponto assim, muito importante em tudo isso, porque o meu crescimento, a minha evolução é minha responsabilidade. Eu sou responsável por me autoconhecer e me melhorar, enfim. Mas não adianta nada a gente se importar somente conosco quando o assunto é evoluir. Porque o que adianta eu crescer espiritualmente, eu me tornar luz, se o meu próximo continua nas trevas, continua com 1 milhão de dificuldades? Isso, quando a gente se importa somente conosco, com a nossa evolução, também é uma forma de egoísmo. E para ilustrar isso, a gente tem o grande exemplo do Dr. Bezerra de Menezes, que durante a sua última reencarnação aqui na Terra, ele teve como missão implantar o Espiritismo, trazer o Espiritismo aqui no Brasil. E ele trabalhou arduamente nisso. E ele morreu em 1900. E quando foi 1950, conta-se que teve uma grande reunião na espiritualidade para homenageá-lo pelos seus imensos trabalhos em prol da humanidade. E nessa oportunidade, chegou ali naquela reunião uma mensageira de Maria Santíssima, carregando um pergaminho com uma mensagem dela para o Dr. Bezerra, dizendo que em função, de todo o seu empenho, todo o seu trabalho maravilhoso, ele estava recebendo naquele momento a oportunidade de continuar a sua evolução em outros mundos melhores do que aqui, do que o planeta Terra. Ele poderia escolher qualquer região dentro do sistema solar onde não houvesse tanta dor, tanto sofrimento. Porém, o Dr. Bezerra de Menezes, ele disse que ele não merecia e que, se fosse possível, ele gostaria de voltar ao Brasil para continuar aqui o seu trabalho de amor, enquanto aqui houvesse um único coração em sofrimento. Então vejam a preocupação desse espírito com o outro, com o próximo. E é através justamente do nosso próximo que nós evoluímos, que nós desenvolvemos a tolerância, a gentileza, a fraternidade e o amor. A gente não pode fugir do nosso próximo, porque a gente não tem como evoluir se não for através do outro. Então, é aceitando o outro com as suas qualidades, com os seus defeitos, com as suas limitações, numa atitude de respeito, que nós vamos conseguindo aos pouquinhos eliminar o nosso egoísmo, nessa aceitação do outro. A família, o grupo de trabalho, o grupo religioso,
O país e o planeta precisam desse sentimento de fraternidade, esse sentimento de amor que está faltando no nosso planeta. Compreender e aceitar o nosso próximo. Então, uma história para ilustrar a importância de a gente ter essa aceitação do outro, das suas limitações e ajudar o outro para que a gente elimine o nosso egoísmo, é a história do Fernando. Ele foi admitido no concurso de oficiais da Marinha e ele entrou nesse concurso e o seu batalhão ele era composto por 50 jovens. E havia nesse batalhão um tenente que ele era assim uma pessoa extremamente ríspida, áspera, exigente, mas ele era um sábio estrategista. E no primeiro dia, esse tenente, ele gastou assim um longo tempo falando sobre a importância do trabalho em equipe. E ele disse que no dia seguinte o batalhão deveria se apresentar às 6 horas da manhã ao toque da alvorada. No dia seguinte todos acordaram, se arrumaram e ao toque da alvorada às 6 horas o batalhão se apresentou. Só que 5 rapazes não conseguiram chegar no horário. E o tenente, ele ficou assim muito irritado. Ele repreendeu assim duramente esses 5 rapazes. Ele ridicularizou esses 5 rapazes. E ele falou que todo o batalhão deveria, ao final de todo o treino físico, fazer 30 flexões de braço em função desse atraso desses 5 rapazes. E os rapazes, do batalhão, eles ficaram assim muito revoltados, porque a maioria chegou no horário. O que eles tinham a ver com os 5 que não conseguiram, Mas tiveram que fazer, porque não se pode reclamar, num lugar desses. E à noite eles conversaram lá no alojamento para que não ocorresse esse atraso novamente. E no dia seguinte, às 6 horas, eles novamente se apresentaram ao toque da alvorada. Só que nesse dia seguinte, ao invés de 5, 3 se atrasaram, não conseguiram chegar. O tenente ficou muito bravo com eles e, como castigo, todo o batalhão, ao invés de 30 flexões de braço, teria que fazer 50 flexões de braço. Os rapazes ficaram muito bravos com aqueles que atrasaram. À noite foi a maior briga, a maior discussão. Mas o Fernando começou a perceber que alguns rapazes tinham alguma dificuldade com os cadarços da bota. E aí ele propôs que formassem duplas para que um ajudasse o outro em qualquer dificuldade que tivesse. E aí, no dia seguinte, eles chegaram no horário. Às 6 horas, os 50 rapazes conseguiram se apresentar para o tenente. E o tenente passou em vistoria. E aí ele começou a olhar o uniforme. Estava limpo, estava passado, o cabelo estava cortado, a bota estava engraxada. Só que de repente ele vê o cinto passando por cima do passador. E aí o tenente fala que a equipe não estava perfeita. E como castigo, eles teriam que fazer, ao invés daquelas 50 flexões de braço, 50 abdominais. Nossa, o batalhão quis morrer. Eles não estavam acreditando que eles teriam que fazer tudo isso e que eles não tinham conseguido novamente. E aí o Fernando propôs, então vamos formar equipes de 4 pessoas.
E aí um começou a ajudar o outro, vistoriar o outro. Eu sei que foi e passou uma semana nessa luta, até que após uma semana eles se apresentaram, o tenente verificou tudo direitinho e estava tudo perfeito. E aí o tenente disse: muito bem, batalhão, vocês acabaram de aprender a primeira lição das Forças Armadas. Agora nós somos uma equipe. Então, quando nós conseguirmos nos livrar do egoísmo, essa grande chaga, esse grande mal da humanidade que nos domina há tanto tempo, há tantas eras, aí sim nós conseguiremos viver como irmãos, nós conseguiremos ajudar uns aos outros nas suas dificuldades, reciprocamente, com solidariedade. E o mais forte, ele não será mais o opressor do mais fraco, mas o mais forte será o amparo. E somente então nós poderemos afirmar que a frase de Nietzsche, de que nós não amamos o nosso próximo, e sim as sensações agradáveis que ele produz em nós, não é verdadeira. Porque aí nós estaremos nos amando verdadeiramente como irmãos. O nosso Mestre Jesus, ele nos disse: tudo o que quereis que os homens os façam, fazei vós também a eles. Porque não é possível acreditar numa felicidade que seja só para mim, só para os meus. Quando a gente percebe dor e sofrimento numa relação, a gente percebe a presença do egoísmo. Mas quando a gente percebe alegria numa relação, a gente vê ali pessoas que estão dispostas a servir umas às outras. Então, meus irmãos, assim, nós, na verdade, nós não temos ideia do nosso potencial enquanto filhos de Deus. Ao invés de nós dizermos assim: eu não posso, eu não consigo me modificar, é muito difícil, que a gente, a partir de hoje, a gente diga: eu posso, eu quero e eu consigo me modificar. E que a partir de hoje a gente se comprometa com o nosso Mestre Jesus a fazer essa transformação interior e a transformar esse nosso planeta num planeta mais fraterno, mais solidário e mais amoroso, que é o que nós tanto desejamos, que isso possa começar de dentro de nós. É isso, meus irmãos. Eu agradeço assim imensamente essa oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigada, minha gratidão e um ótimo final de semana a todos.